Vamos falar de investimentos? Então, vamos falar de aplicação na bolsa. E para você poder aplicar na bolsa, um dos primeiros passos que tem é justamente conhecer sobre as empresas e sobre o mercado nas quais essas empresas atuam. E aí, esse conhecimento da empresa ele passa basicamente por uma análise das demonstrações contábeis, onde você tem que tomar alguns cuidados ali para verificar a situação financeira da empresa, o seu endividamento e também a rentabilidade. E todas essas informações, elas estão disponíveis nos balanços das empresas, que são publicados lá no site da CVM, no próprio site das empresas também, você encontra essas demonstrações. E aí, depois que você organiza essa demonstração para efeito de análise, aí você vai fazer a seleção de alguns indicadores. E no módulo de hoje nós vamos trabalhar com uma das empresas mais tradicionais aqui do Brasil, que é a companhia Hering. A companhia Hering, que atua no setor de confecções, é uma empresa que tem as suas ações negociadas com o código HGTX3. Então vamos conhecer como é que foi o desempenho da Hering no ano de 2020. Então, vamos começar a analisar o balanço da companhia Hering divulgado recentemente, referente ao ano de 2020, e verificar como é que foi o desempenho da empresa nesse ano turbulento da pandemia, né? E como a gente sempre fala, os tópicos principais, eles se relacionam à situação financeira, ao endividamento e à rentabilidade. E a situação financeira nós olhamos aqui nesse grupo de cima, aqui no ativo, o ativo circulante, que representa o capital de giro da empresa. E por que capital de giro? Que são os recursos que a empresa usa para poder exercer a sua atividade, que é o caixa equivalente, o dinheiro que a empresa tem em caixa, banco aplicado, suas contas a receber e seus estoques. E aí temos um grupo menos representativo chamado outros créditos aqui, que na maioria das vezes são impostos a recuperar. Mas enfim, o ativo circulante, que é o capital de giro, era de 1 bilhão 189 milhões de reais em 2018, foi para 1 bilhão 213 em 2019 e 1 bilhão 429 no ano de 2020. Ao analisar essa análise vertical aqui, vemos que a representatividade do capital de giro no patrimônio, que era de 69,8%, diminuiu para 67% e, por fim, diminuiu para 61,1%. Então, o capital de giro em representatividade vem apresentando uma queda em termos de valor nominal, vem apresentando uma elevação. Aí passamos aqui para o passivo, onde vamos encontrar as dívidas da empresa. Passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo e o total do endividamento. Então, no total do endividamento, que era de 384 milhões, permaneceu praticamente estável, 385 milhões em 2019 e saltou para 718 milhões no ano de 2020. Observando aqui que esse aumento ocorreu justamente no curto prazo, tá? E principalmente com a contratação de empréstimos e financiamentos de curto prazo. Então, olhe que as dívidas com o banco, que eram de 26 milhões, saltaram para 230 milhões. Porém, isso aqui foi uma prática utilizada por diversas empresas de grande porte no ano de 2020, em função da pandemia, onde buscaram financiamentos, buscaram empréstimos para recompor o seu caixa, tanto é que nós vamos olhar esse aumento de volume de dinheiro em caixa aqui, justamente para fazer frente a qualquer dificuldade que pudessem ter durante a fase da pandemia. Então o endividamento ele é relativamente baixo até para o porte da empresa, representa 30,7% do seu patrimônio. Então a empresa trabalha com bom volume de capital de giro, um baixo endividamento, 30,7% só. E agora vamos analisar os resultados da empresa, traduzidos pelo faturamento, que era de 1 bilhão e meio, continuou em 2019 em 1 bilhão e meio e agora no ano de 2020 caiu para 1 bilhão e 73. Essa queda naturalmente devido ao fechamento das lojas, diminuição da produção em função da pandemia, natural também na maioria das empresas em função de todo o problema que nós tivemos no ano de 2020. E olhando a linha de baixa, que é a última linha, que é o que interessa ao acionista, 239 milhões de lucro em 2018, 214 milhões em 2019 e 342 milhões no ano de 2020. Então, observa-se que o lucro da empresa até aumentou mesmo com toda a pandemia e a empresa trabalhou com uma margem de 31,9%.
Aprofundando um pouco mais esses números, analisando agora os índices de liquidez, que é a folga financeira, a capacidade de pagamento da empresa em relação às suas obrigações, a empresa tinha uma liquidez geral de 3,69, isso quer dizer, para cada R$1 de dívida, a empresa dispunha de R$ 3,69 para fazer frente a essas dívidas. Esse índice de liquidez diminuiu um pouquinho para 2,74. Porém, a empresa continua bem folgada financeiramente. Na liquidez corrente, que é um índice de curto prazo, no índice de curto prazo, o que nós temos aqui? O ativo circulante em relação ao passivo circulante. O que a empresa tem de capital de giro em relação ao que ela deve no curto prazo. 3,73 diminuiu para 2,25. Para cada R$1 de dívida, a empresa tinha 3,73 e agora tem 2,25. Também mostra uma folga financeira, apesar da diminuição dessa folga nesse último exercício. Está aqui o endividamento geral, 21,7% do que ela tem, ela deve, 30,69% no ano de 2020. O aumento do endividamento, como a gente já viu aqui na análise vertical, né, onde analisamos aqui o endividamento, que são esses mesmos números aqui, 21,3% e 30,7%. Já em relação aos ganhos da empresa, lucratividade e rentabilidade, a empresa trabalhava com uma margem de 13,86, essa margem subiu para 31,95. E o retorno sobre investimento de 11,85 aumentou para 14,65. O que é esse retorno sobre os investimentos? É o que ela ganha em relação a tudo aquilo que está investido dentro da empresa. E o que interessa ao acionista é a rentabilidade do PL, ao acionista que já estava dentro da empresa. Então, ele teve uma rentabilidade de 15,05% e essa rentabilidade aumentou para 21,14%. Portanto, observa-se aí que na companhia aérea trabalha com um bom volume financeiro no seu capital de giro, o que lhe proporciona uma folga financeira através dos índices de liquidez, um baixo endividamento e é uma empresa que é rentável, portanto, é uma empresa que se mostra interessante para se fazer investimentos.